Evite aglomerações, tome cuidado com as suas mãos, nariz e boca. Evite coisas que podem causar resfriamento e, principalmente aos idosos, mantenha o maior rigor com relação a essas recomendações. Bem, isso aí pode parecer meio clichê, a gente tem ouvido muito sobre isso do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus, mas não, trata-se das recomendações dadas pelas organizações de saúde da Europa no começo do século passado, pós-Primeira Guerra Mundial, quando o mundo estava sofrendo com a gripe espanhola, que contribuiu para matar muitas pessoas. Né? E por que eu estou falando isso? Bem, as pandemias mundiais, elas têm alguns padrões que se repetem. Né? E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Quais mudanças podemos esperar pós-coronavírus, tendo um olhar do passado? Né? O que a gente pode aprender com algumas pandemias e o que podemos esperar, já que a gente pode aprender com a história. E eu vou falar aqui da peste negra. Bem, a peste negra ela aconteceu no começo do século XIV, né? Por volta lá de 1300, no comecinho, né? Na primeira década ainda. Ela dizimou 1/3 da população da Europa. Então, cerca de 3 a cada 10 pessoas morreram. O que aconteceu? Quando ela acabou, houve uma escassez de pessoas e mão de obra. O que aconteceu é que houve uma mudança na valorização social de algumas profissões. Imagine o seguinte, né? As cidades, antes eles se ajustavam, né? Se organizavam em burgos, né? Que eram as cidades fortificadas, ou os campos feudais. Então, ou eles moravam ali ou eles moravam nos campos. Então, cada burgo era distante um do outro. E eles não tinham as mesmas facilidades de transporte como nós temos hoje, né? Não tinha carro, não tinha trem, só tinha cavalo e charrete. Então as viagens eram muito longas, então não tinha essa transição de pessoas com a mesma facilidade que temos hoje. Então algumas profissões que eram muito específicas, né, e necessárias, por exemplo, ferreiro, que era muito importante para a época, né? Eles eram responsáveis pela confecção de armaduras, serraduras, tudo relacionado ao aço. Mas eram pessoas que nasciam, cresciam e morriam nos locais onde eles nasceram. Eles não tinham essa transição. Porém, com essa escassez, as pessoas tiveram que se adaptar. Né? Algumas pessoas tiveram que aprender essa nova profissão, ou aqueles que já tinham tiveram sua valorização e houve uma inflação do salário, né? da remuneração dessas profissões, porque eles se fizeram necessários. Como nos diria no capitalismo, né? A lei da oferta e da procura. Muita procura para pouca oferta. Isso daqui o preço se eleva. Aí, a gente pode ver também que pós-peste negra aconteceu o movimento do Renascimento e o humanismo. Né? O Renascimento ele resgata a cultura clássica da Grécia e da Roma Antiga, né? E traz muitos avanços, né? Foi o período de Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, onde eles trouxeram alguns questionamentos que são válidos até hoje. Né? E aqui o humanismo, né? Primeiro a gente tem que entender, muitas pessoas morreram, então volta o olho, tem um olhar mais empático em relação ao ser humano. Né? E também cai um pouco por terra o poder da igreja, porque entende-se que a igreja ela não ajudou a diminuir o efeito da peste, pelo contrário, ela ajudou a aumentar. Então, tira um pouco esse efeito de poder clérico, né? E passa um pouco o olhar para o ser humano. E o moinho de vento vertical, né? Antes eles tinham os moinhos de ventos horizontais, né? Era um disco deitado, com a peste negra houve a necessidade de expansão da produção agrícola, que tinha poucas pessoas, né, para produzir. Então ele veio como um avanço tecnológico da época que ajudou muito na expansão da produção agrícola, né, para aquele momento onde não tinha mão de obra. E daí, o que a gente pode esperar para o corona? Né? A previsão é de 3,5% de taxa de mortalidade. Sim, infelizmente, toda pandemia traz o ônus e o bônus. Né? Muitas pessoas perderemos, muitas pessoas com isso.
já está acontecendo, né? Espero que a gente esteja aqui para contar a história por mais tempo. Mas daí tem uma revalorização de profissionais com habilidades específicas. Óbvio que a classe médica agora ela tem uma valorização enorme, né? Porque dependemos mais do que nunca deles. Mas também, como tem uma mudança aí de papéis, né? Hoje, agora vai abrir um pouco mão do supérfluo para as atividades essenciais. Então, o que volta, né? A necessidade de pessoas para trabalhar no setor de produção agrícola, no abastecimento de alimentos nos supermercados, os motoboys e os entregadores, né, de delivery, já que a gente não pode sair de casa. Então, tem uma revalorização de profissionais, né, em relação ao momento anterior, pré-crise. E tem agora o home office, né? A gente acha que o home office ele é uma cultura recente, só que não. Lá atrás, né, se a gente for lembrar, também na época da peste negra, aqui na Idade Média, as pessoas trabalhavam de casa, eles trabalhavam próximos, né, na região próxima, porque eles não tinham essa facilidade de transporte que a gente tem, né? Os artesãos, eles tinham lá os seus ajudantes, né, os aprendizes, eles trabalhavam nas casas, né? O máximo que era o aprendiz e o artesão-chefe que trabalhavam junto, mas eram sempre, ou eles moravam próximos, ou o aprendiz morava na mesma casa. Então esse conceito de home office não é antigo. Onde se perdeu isso? Com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, criaram-se grandes prédios porque eles tinham que abrigar as máquinas e as máquinas tinham que ser operadas pelos operários. Então, e daí vem então o conceito também de controle, né? Tem que ter um capataz para controlar a linha de produção, porque se um funcionário sair ali da linha de produção, ela não tem a sua operacionalidade bem feita. E daí, o que acontece? A gente traz essa cultura da indústria para todas as outras indústrias, né? Para todos os outros setores. Escritórios, todas as outras companhias, elas replicam esse conceito industrial. Ou seja, a gente tem que ter uma linha de produção, tem que ter setores com hierarquias bem definidas, tem que ter controle de ponto, porque o funcionário tem que estar lá, se ele é controlado pelo tempo que ele está lá trabalhando, né? Não pelo resultado. E o home office ele veio para quebrar esse paradigma. A quarentena está mostrando para as empresas, ei, não precisa ser assim. Nós sempre fizemos assim, mas agora a gente está num questionamento. Home office ele é plausível, não é só possível, ele é plausível. Então precisa ter uma mudança de comportamento, tanto do funcionário, né? Não é só o funcionário, ele tem que se adequar para ele entregar mais resultados, e a empresa de passar a cobrar por resultados, não por tempo, né? Ou porque ele está logado num sistema, então eu garanto que ele está trabalhando. Não. Perde-se um pouco dessa característica de controle, né, por hora, mas o controle, a performance passa a ser medida pelo resultado. E ajuda a resolver alguns problemas colaterais do home office, né? A gente está percebendo aí que o home office está dando mais qualidade de vida para quem não tem que gastar 2, 3 horas, 4 horas por dia no trânsito. Aqui em São Paulo isso é muito comum, eu já passei por isso, né? E para você chegar lá e simplesmente logar no computador, que você teria acesso da sua casa, que você poderia fazer isso sem necessidade de se deslocar por tanto tempo, né, para ir para voltar de casa. Isso faz com que dê mais qualidade de vida para as pessoas, diminua os níveis de poluição nos centros industriais, também impacta na especulação imobiliária, porque imagine só, hoje, aqui em São Paulo, os pontos mais valorizados são na região lá da Faria Lima, Itaim, Berrini. Logo, ali é muito caro. Por quê? Porque tem uma facilidade de locomoção para os locais de trabalho que tem mais oportunidades, tem as melhores oportunidades. Se o funcionário não precisa mais ir se deslocar, né, para o local de trabalho todos os dias, ele não precisa perder 4 horas por dia, então ele precisa morar perto do seu local de trabalho? Ele precisa gastar tanto para morar perto do local de trabalho? Ele não poderia morar em qualquer lugar? Hoje algumas empresas têm a facilidade de, como ela já tem a cultura de home office,
elas conseguem encontrar talentos em qualquer lugar do mundo. Então, qualquer lugar do mundo é uma oportunidade para encontrar pessoas. Isso é ruim por um lado, bom por outro, né? A concorrência aumenta, então as pessoas têm que se valorizar mais, como aconteceu na peste negra, né? Não tinha a disponibilidade de mão de obra, as pessoas tiveram que se desenvolver. Aqui, talvez a gente tenha um excesso de mão de obra. Então, sai quem for melhor, né? Então, e não importa, o seu concorrente pode ser alguém daqui, da sua cidade, ou pode ser alguém do outro lado do mundo. E tá tudo bem, porque o home office permite isso, né? E por último, a telemedicina. A telemedicina tinha um debate meio polêmico, né? Um dilema, né? Não é um dilema ético ali, faz sentido, não faz sentido. E com o coronavírus, né? Esse momento de quarentena está mostrando assim, fazendo sentido ou não, a gente vai ter que usar ela porque é o que temos. É o que temos para hoje. Mas o que temos para hoje provou-se possível também. Então, esse momento de quarentena também está quebrando os paradigmas de que aquilo que a gente achava, não, imagina, não precisa, não vai dar certo, dá certo sim, e a gente pode passar a utilizar. Então, quando a gente olha para trás, as pandemias elas trouxeram muita desgraça, mas ao mesmo tempo elas deram a oportunidade da humanidade dar saltos de evolução. E é isso que o coronavírus tem a oportunidade de trazer também, né? A gente pode dar saltos de evolução não só com relação a trabalho, mas quanto isso está impactando positivamente o nosso planeta, né? Quanto os níveis de poluição estão diminuindo, né? E como que a gente pode mexer na economia para que tudo funcione de uma maneira mais harmônica. Tá bom? Faz sentido para você? Escreve aqui para mim nos comentários como você acha que o corona vai impactar na sua vida, nos seus relacionamentos e no seu trabalho. E se fizer sentido, dá um joinha aí para mim e eu te espero na semana que vem. Até mais! Tchau!